A paz, irmão. Mais um domingo para nós estar na presença do Senhor, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o teu santo nome. Mais um dia que o Senhor tem nos dado a graça de nós estar, como foi dito pela manhã, com saúde podemos vir e vir, então podemos vir à casa do Senhor louvar Ele. Que nós nesse momento, nós esquecemos tudo do mundo lá fora, esquecemos das coisas. É difícil talvez para a gente estar passando por algumas situações, mas o Senhor fala para louvar Ele em todo o tempo. Então que nós louvamos o Senhor hoje verdadeiramente. Quero ler uma passagem bíblica aqui, nos Salmos. Salmo é um momento muito de louvor e adoração, cântico dos Salmos. Salmo 113, a palavra do Senhor no Salmo 113. Aleluia. Salmo 113. Diz assim no Salmo: o Supremo Senhor, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascente do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está no céu e na terra? Levanta o pobre do pó, e do lixo levanta o necessitado, para fazê-lo assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faze com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Pode se assentar, irmão. Palavra do Senhor que fala aqui sobre esse tema aqui. Nós temos que louvar ao Senhor a todo instante. Então, que nós com o início de noite, nós temos esse pensamento que nós devemos cultuar ao Senhor. E é uma honra para nós estar na presença dEle. A palavra do Senhor fala que não nós escolhemos eles, mas Ele escolheu a nós. E se Ele escolheu a nós, é para nós estar aqui, louvando a Ele. Vou dirigir uma oração. Os irmãos se colocam de pé de novo para nós dirigir uma oração ao Senhor Deus. Pai eterno e soberano Deus, obrigado por esse momento. Estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor. Viemos aqui, meu Pai, te cultuar, te louvar, te dizer que o Senhor é Deus poderoso para nossas vidas, Pai. E o que o Senhor tem feito para nós, Pai, nesses últimos dias, que tem nos passado, Pai, com tantas dificuldades, Senhor, cada um tem passado. Sofrimentos diversos têm acontecido na vida dos irmãos, Pai. Perdas, meu Pai, tantas coisas têm acontecido, Senhor. Mas hoje viemos aqui, Senhor, te agradecer e te louvar, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, está acima de todas as coisas. Só o Senhor pode fazer grandes maravilhas sobre nossas vidas, ó Pai. Só o Senhor pode nos proteger, só o Senhor pode nos alcançar, Senhor, nos momentos difíceis, ó Pai. A Tua palavra fala, Senhor, que nós choraremos uma noite, mas pela manhã a Tua vitória, a Tua glória vem, Senhor, renasce em nossos corações, ó Pai. Que nós acreditamos, meu Pai, em Ti, que viu Jesus para nos resgatar, para nos salvar, Senhor. E hoje, meu Pai, vamos adorá-lo, para Ele se fazer presente nesse lugar, Senhor, para que nós tenhamos uma unidade em Cristo Jesus, meu Pai. Que os irmãos, meu Pai, no coração esteja preparado, Senhor, para Te louvar e receber a Tua adoração, que vai ser a Sua palavra no momento de falar, Senhor. Assim nós já Te agradecemos no início de noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar, irmão. A palavra do Senhor fala, louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor. Aqui, Ele chama o povo a louvar. Se nós olharmos para o louvor ao Senhor, é como aleluia, que nos hebreus eles falam aleluia, que é louvar ao Senhor. E se a gente olhar aqui mais para baixo, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Não só um dia ou só uma hora, mas para a eternidade. O Senhor está conosco. Desde o nascente do sol ao ocaso, seja louvado o Senhor. Desde o nascente ou desde o poente, ou norte, sul, leste, oeste, louve ao Senhor, clama ao Senhor, busca ao Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, em cima de qualquer coisa, irmão, o Senhor é soberano. Às vezes procuramos outras coisas em outros lugares. Eu tenho vivido momentos aí que eu tenho reparado com pessoas que são de candomblé, que são de outras coisas, eles falam ali
uma reverência naquilo, como se fosse o perfeito ser para eles acreditar, está ali. Eles acreditam naquilo com tanta fé, com tanto gosto, com tanto prazer, que eles falam com muita dedicação. E o nosso Deus está acima de tudo isso. Então, o nosso Deus tem que ser reverenciado, tem que ser exaltado, tem que ser clamado para nós receber as nossas bênçãos. Esquecemos de A ou B ou de C, que nós pensamos em nossas mentes e louvamos ao Senhor. Muitas vezes não concordo com alguma coisa com o Benedito não concorda comigo, mas uma coisa nós concordamos, o nosso Deus é o único para nós louvarmos e buscar a presença dEle. Só Ele pode fazer grandes coisas. O que nós escutamos de manhã aqui, nas orações, é tremendo. O Senhor fala tremendamente com o seu povo. Amém, irmão? E aqui fala, o qual se inclina para ver o que está no céu e na terra. O Senhor inclina para ver o que está acontecendo conosco. A hora que nós dobramos o nosso joelho, que foi dito pela manhã pela Raquel, que ela estava orando, buscando, e o tio dela estava enfermo, e ela viu a vitória ali, ela viu a glória do Senhor ali. Então, o Senhor faz presente em nossas vidas, no momento que buscamos o Senhor. Então, nós temos que ter esse sentimento, esse entendimento, que o Senhor inclina, escuta o que está acontecendo conosco. Depende de nós clamarmos. No momento das nossas grandes dificuldades, talvez ao invés de nós reclamar e chorarmos, que tal nós louvarmos ao Senhor? Que tal nós cantarmos ao Senhor? É difícil você estar tão triste, tão assim, deprimido, e você ter que cantar e louvado seja o seu nome, Senhor. O Senhor se agrada disso. Porque se nós olharmos para Jó, no livro de Jó, quando Satanás se apresenta no céu, ele fala, você vê meu servo Jó? Parece que o Senhor está cutucando Satanás assim para ele ser provado mesmo. Mas o Senhor conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó ia passar e ia ficar firme. Ou o Senhor não sabia? Senão ele não tinha cometido aquilo. Porque se nós olhar para Pedro, quando o Jesus fala a Pedro, Satanás pediu para te peneirar. E eu roguei ao Pai que não. Porque se ele fizesse, você caía. E Jó não caiu. Quer dizer, a gente vê o Senhor trabalhar em nossas vidas. E como aquele homem pode ter passado por aquelas lutas tão tremendas na vida dele, de perder tantas coisas e ainda acreditar em Deus, e ainda se prostrar para Deus, e louvar a Deus. Nós pensamos melhor sobre isso, irmão. Levanta o pobre do pó, e do lixo levanta o necessitado. Irmão, quantas pessoas se acham lixo muito para baixo, e o Senhor levanta ele e faz sentar os príncipes, faz ele sentar em destaque ali. Grande é o Senhor em fazer algo nas vidas das pessoas. Eu tiro um pouco por mim, irmão, eu fico perguntando às vezes, Senhor, quem sou eu para estar na igreja? Ou quem sou eu para estar louvando e até mesmo falando do Senhor aqui? Mas o Senhor é tremendo, quando Ele trata os nossos corações, a palavra fala que Ele joga no mar do esquecimento as nossas mazelas, vamos dizer assim. E o Senhor, Ele faz isso. Daquele dia em diante, somos nova criatura e nova pessoa em Cristo Jesus. Amém, irmão? E aqui fala, para fazê-lo assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes, ao seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos, louvado é o Senhor. Aqui naquela época, a mulher que era estéril, ela não valia nada, ela vista uma mulher, eu acho que muitos nomes davam para aquela mulher naquela época, e as mulheres eram infelizes naquela época, que não tinha filho, não servia para nada, seca, viu a Penina e Ana, como sofria, a gente vê como era, e o Senhor faz uma estéril dar à luz, e ela se engrandece, ela fica maravilhada entre as pessoas, fica, você tem filho. Quando não tem filho, talvez a pessoa se encolhe, a pessoa fica longe. Pensamos de uma certa forma, o Senhor talvez não age em nossas vidas por causa do que nós pensamos, agimos e fazemos. Mas o Senhor, Ele está conosco quando nós dobramos o joelho, clamamos a Ele, pedimos perdão e falar, Senhor, eis-me aqui para andar contigo. Irmão, e tenha certeza de uma coisa, se nós somos escolhidos por Deus, que nem que Saulo foi ali, pode ter certeza de uma coisa, a tribulação, a dificuldade vai vir sim, porque agora você está do lado certo, você está ao lado de Deus, e Deus é confronto instante com o inimigo de nossas almas, depende de nós estar com Cristo na nossa dificuldade. Quantos irmãos passaram, aí nós lemos a Bíblia dos profetas, de todos os irmãos que passaram, aí dos apóstolos, sofrimento para levar o evangelho, falar de Cristo, e hoje não muda, os missionários sofrem a mesma coisa. Eu tenho contato com a Índia, e a gente vê como eles sofrem lá, como é difícil estar pregando o evangelho lá. E às vezes as pessoas têm oportunidade de louvar,
de cantar, de estar na igreja, e às vezes nós deixamos isso. O Senhor fala tremendamente aos nossos corações, amém? Convidar o Ministério de Louvor para nós estar entoando o louvor a Deus, para nós estar cantando ao Senhor, que o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, que tem feito maravilha no meio do seu povo, amém? Vamos cantar ao Senhor? Saudamos a igreja na paz do Senhor. Convidamos a igreja para ficar em pé. Vamos louvar a Deus com alegria. Desperta, Brasil. Está na hora de orar. Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus. Eu acredito que todos nós saímos de casa com a intenção de adorar a Deus. Então, nesse louvor, louve de coração. Peça para Ele te incendiar. Fala para Ele que o coração, no seu coração é o lugar dEle. Para que Ele possa restaurar as feridas da nossa alma. Para que Ele possa mudar o que a gente tem de errado. Para que o Espírito Santo possa nos guiar realmente nos caminhos certos. E nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós transmitimos o Espírito Santo para a vida das pessoas. E é isso que Deus quer, que nós sejamos pequenos cristos na terra, sejamos representantes dEle de verdade, fazendo com que todos enxerguem Ele na nossa vida, porque é isso que Ele quer. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos refletir. Será que o Espírito Santo está sendo refletido em nossas vidas? Todos os dias, pela manhã, quando eu falo com Ele, eu peço para Ele me guiar, para Ele me orientar e que eu seja realmente testemunha dEle, não por mim, porque nós somos carne, nós somos errados, nós somos falhos, mas Ele é perfeito, Ele é bom. E quando nós estamos cheios dEle, nós fazemos coisas boas, nós testificamos o amor dEle cada vez mais, nós agimos como Ele. Amém? Vamos nos encher do Espírito Santo. Dê espaço, porque Ele está aqui. Aleluia. Nós Estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha
a Deus. Louve a Deus com as suas palmas. Aleluia. Que nós cultuamos, pode se sentar, irmão. Que nós cultuamos ao Senhor. Que o sinônimo do culto é homenagem, admiração e reverência. Que reverenciamos ao nosso Deus a todo instante. Nesse momento aqui, quero ver se a Febrac tem um louvor aí para louvar a Deus. Vamos louvar? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, né? Nós estamos mais uma vez, para a honra e a glória do Senhor, louvando ao Senhor mais uma vez. Que o Espírito Santo do Senhor possa envolvê-los, né? E que o Senhor possa vir falar em cada coração essa noite. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui um versículo breve com os irmãos. Isaías 25, Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilha, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ao Febrac, sal da igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jó.
Deus me deu. A Ele a glória. Ele merece toda a glória. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. As palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, toda honra, toda glória é o nosso Deus. Cícero, fazer a parte das ofertas aqui. Uma parte importante também para nós estar fazendo na casa de Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, ficamos em pé. Vamos pegar aquilo que trouxemos para cá do Senhor e vamos ofertar agora. Amém. Deixa eu pegar o meu. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado. Agradecemos desde o momento que abrimos os olhos, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado. Abençoa-nos, Senhor, durante o almoço. Durante os afazeres do dia, o Senhor esteve conosco, Senhor. Agora, Senhor, estamos aqui para te louvar e agradecer o seu santo nome. Recebe, Senhor, com cheiro suave nossas ofertas alçadas. Senhor, tudo que nós temos para ti, Senhor. Recebe, Senhor, abençoa grandemente cada um que hoje trouxe em tua casa, Senhor, aquilo que coube no seu coração, meu Deus. E aqueles que não puderam trazer, Senhor, que o Senhor abençoe também grandemente. Para que uma próxima vez traga, seja abençoado como nós somos. Em o nome do Senhor Jesus, toda a igreja diz, amém. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra,
digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Amém. E as palmas, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem algum aniversariante essa noite aí? Está fazendo aniversário essa semana, a semana que vem? Tem alguém fazendo aniversário? Levanta a mão aí. Não tem ninguém? Não tem ninguém fazendo aniversário? Olha só aí. O pessoal aí está do novinho. Estava nascendo ainda, né? Amém, irmão. Mas eu vou chamar o grupo de louvor para estar entoando mais um louvor, então. Adoração a Deus. E já vamos já escutar a palavra do Senhor, encher nossos corações. Amém. Vamos pedir mais do Senhor em nossa vida, né? Nunca é demais o Senhor em nossa vida. E quanto mais Ele está em nós, como eu falei no começo, mais Ele aparece, mais nós diminuamos. E é muito bom isso, né? Porque o ser humano é falho, cheio de erro, cheio de pecado, de vaidade. Mas o Senhor não. O Senhor é bom, misericordioso, amoroso, cuida de nós. Amém?
Glória a Deus. Louve a Deus com as suas palmas. Aleluia. Que o Senhor Jesus sempre cresça em nossas vidas e nós diminuímos para ficar ao pé dele, ficar ao lado dele, porque é muito importante isso para nossas vidas. Chamar o pastor aqui que vai dizer a palavra do Senhor. Já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, de estar aqui na frente aqui. Chama o pastor Carlos para estar orando para o irmão para a oração. E obrigado em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui neste lugar reunidos para te adorar, Senhor, te bendizer. Ó Pai, como forma de gratidão a Ti, porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem cuidado de nós, até que o Senhor tem provido as nossas necessidades. Senhor, neste momento vamos ouvir a Tua palavra. Por isso, ó Deus, neste momento nós nos desprendemos de nós mesmos agora e levamos os nossos pensamentos cativos até a Tua presença, ó Deus, no trono da Tua graça, para ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Não que queremos ouvir, Pai, mas que Teu Espírito Santo tenha liberdade para usar o Teu Filho nesta noite, ó Pai, para falar conosco em o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que forem assistir essa live depois da gravação, muitos irmãos estão assistindo, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus nos deu aqui mais uma oportunidade para estar transmitindo algo que Ele passa para nós homens, sendo seres humanos. A gente erra a todo momento, muitas vezes sem querer errar, acabamos errando, e assim mesmo Deus fala com a igreja. E nós vivemos nos tempos, praticamente, devido aos sinais que estão acontecendo, estamos nos últimos tempos. Está próximo de Jesus Cristo voltar, o sinal está evidente, as coisas que estão acontecendo, apostasia, muitas coisas ruins estão acontecendo, isso Jesus já tinha avisado que iria acontecer. E a palavra que nós queremos ministrar hoje, outro dia eu falei um pouquinho aqui, e Deus vem me incomodando para ministrar em cima desse texto, daí eu comecei a buscar em cima do texto o porquê a fala desse profeta aqui. Em 1 Samuel capítulo 7, verso 12, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, a palavra do Senhor está registrada desta maneira. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispã e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Então essa palavra, já vi muitos ministrar em cima dessa palavra, muitos dão saudação em cima desta palavra, desse versículo, dessa fala do profeta. E é interessante que a gente lê a Bíblia muitas vezes correndo, e tem detalhes na Bíblia que fala conosco, e o porquê que o profeta Samuel, porquê que ele disse essa palavra, porquê que ele falou essa frase, que até que o Senhor nos ajudou. E para a gente entender a palavra do Senhor, no verso 2 e 4 do capítulo 7, no verso 2 e 4 do capítulo 7, a palavra do Senhor está dizendo assim: a arca permaneceu em Quiat Jearim muito tempo,
Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Então, Samuel aqui fez uma chamada para o povo se arrepender, deixar de adorar outros deuses, de adorar aquelas coisas que não eram do agrado do Senhor. Deus fez essa chamada para o povo, e a palavra aqui diz que o povo atendeu essa chamada. O povo escutou essa chamada do profeta. Mas por que nós estamos falando nesse versículo aqui? E para a gente entender mais ainda, nós temos que ver aqui, no verso 3 do capítulo 4, que diz que quando os soldados voltaram ali da batalha, está dizendo ali da derrota dos israelitas antes dessa palavra. No capítulo 4, verso 3, diz assim: aqui os filisteus, a gente tem que voltar um pouquinho antes para nós entendermos por que Samuel falou aquela frase. E aqui no verso do capítulo 4, está dizendo que a arca foi tomada. A arca do Senhor, nós vamos entender essa palavra. A arca do Senhor era a presença de Deus. A arca do Senhor era onde Deus se apresentava. E a arca foi tomada pelos filisteus. Mas como que a arca foi tomada pelos filisteus, sendo que o povo se arrependeu? Aí que está o problema. Um povo que estava perante o Senhor, um povo que estava buscando o Senhor, mas mesmo assim foi derrotado. Não parece com o povo de hoje? Às vezes nós falamos, estamos na presença do Senhor, nós estamos com o Senhor, e mesmo assim vem essa luta, mesmo assim veio essa derrota, mesmo assim veio esse problema, mas eu estou na presença do Senhor. Daí a gente vai entender a palavra aqui, lendo o capítulo 4, no verso 2, diz assim: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Veja a tragédia que aconteceu aqui. Quando os soldados voltaram ali da guerra contra os filisteus, eles perguntaram para Deus por que Deus deixou os filisteus derrotar Israel dessa forma. Então eu dei um tema aqui: a culpa é de Deus? Deus é culpado? O povo imediatamente perguntou para Deus: por que tu deixou? Por que tu deixou nós sermos derrotados? Por que tu deixou esses homens morrerem nas mãos dos filisteus? Por quê? Não é assim que perguntamos muitas vezes: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Por que tal fulano da família está dessa maneira? Ou por quê? Ou por quê? Ou por quê? Só isso que fazemos, não é isso? Amém? E para nós entendermos mais ainda a palavra do Senhor, glória a Deus. Vejam o que eles falaram. No verso 7, diz assim, a palavra que os filisteus disseram, quando Deus disse para eles se livrar dos postes ídolos, se livrar ali de toda aquela bagagem de adoração que os israelitas faziam. E no capítulo 7 aqui, a palavra
de Deus diz o seguinte, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança. No verso 7 diz assim: os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós que nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Então eu estou pulando aqui para nós resumirmos o tempo. Se a gente for ler completo, que os irmãos peguem e leiam a Bíblia desde 1 Samuel até o capítulo 7, vocês vão entender o porquê que o povo era derrotado. Para começar, no capítulo 1, Eli já não ouvia a voz de Deus. No capítulo 2 fala que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes no templo, mas eles se prostituíam no templo, eles comiam da gordura que não era para comer, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus repreendeu Eli: por que tu não repreende teus filhos? Deixa os seus filhos fazerem o que eles querem. E Deus deu uma sentença, os irmãos lerem ali, deu uma sentença para Eli: ó, seus filhos, a sua família, nunca mais vão prestar culto perante o Senhor. Nunca mais vai haver um sacerdote dentro do Senhor. Nunca mais vai haver jovens, velhos na presença do Senhor. A família sua vão morrer cedo. A família sua vão ser destruída. E, portanto, os filisteus entram em guerra com Israel e os 2 filhos de Eli morrem nessa guerra. E quando Eli recebe essa notícia, ele também cai da cadeira porque era muito pesado e acaba morrendo também. Para nós entendermos aqui por que os israelitas estavam sendo derrotados. E muitas vezes, daí eu estava meditando na palavra, buscando uma palavra do Senhor, e acontece isso com a gente. Muitas vezes nós somos derrotados porque deixamos passar coisas na nossa vida. Não repreendemos aquelas pessoas que às vezes faz parte da nossa família, estão fazendo errado e deixamos passar simplesmente porque é o nosso filho. Simplesmente porque é um parente chegado, nós temos carinho por ele, então, coitadinho, se eu for repreender, vai chatear, vai magoar, vai entristecer. Mas alguém pode falar: eu estou debaixo da graça. Alguém pode falar: eu estou debaixo da graça e coberto com o sangue de Jesus. Mas a justiça de Deus ainda continua. A justiça de Deus ainda continua. Eu não estou falando aqui que todos nós somos perfeitos. Nós todos aqui erramos, somos pecadores. Nós somos falhos, mas tem pecados que são grotescos. Tem pecado que nós temos que chamar a atenção. Eu sempre falo aqui, a Luana está de prova aqui, ó. São todos eles casados, mas tem, de vez em quando eu coloco todos eles para sentar lá em volta da mesa e colocamos pingos nos is. Esse tempo atrás fizemos isso, não foi, Luana? Alguns ficam bicudos comigo. Está se intrometendo, mas não estou me intrometendo. Eu estou tentando acertar alguma coisa que eu estou vendo que está errado, que Deus não se agrada. Porque senão não adianta a gente vir aqui oferecer um culto ao Senhor, dizendo que amamos ao Senhor, e não tomamos tendência com a nossa família, não tomamos conta da nossa família. E Eli fazia isso. Ele deixava passar, os filhos dele se prostituíam no templo, com a sacerdotisa, e recebeu uma sentença. E nós achamos que Deus, nos nossos dias, não nos dá sentença se nós largarmos Ele e fazermos coisas que não é do agrado dEle. Jesus Cristo está prestes para voltar, como nós iniciamos, que Jesus, os sinais já estão aí, que Jesus está para buscar a sua igreja. E se nós não tomarmos atento, ficarmos atentos a todas essas coisas, nós vamos ficar. Tem pecado que não dá para passar a mão na cabeça, tem pecado que não dá para deixar, nós temos que repreender, sim. Mesmo que o bico, que a tromba fique lá embaixo, você tem que falar. Teve uma certa feita, o Hélio, ele sempre foi trabalhador, mas estava um pouco desleixado com os estudos.
Daí eu falei para ele, ó, tá vendo tal fulano que está andando contigo? Ó, ele já está, não despertando inveja nele, mas estava despertando ele. Eu falei, ó, já estudou, já fez sua faculdade, tal fulano lá, ó o que ele já fez. E você, como que vai ficar? Ele já estava casado, acho que já estava com a Vivian, já tinha nascido a Vivian. E eu falei para ele, você vai continuar como está? Você tem que fazer alguma coisa, planejar sua vida, para o seu futuro. E falei mais para ele, a igreja não vai sustentar você. Alguém pode achar ruim de eu falar isso, mas a igreja não vai sustentar. E a igreja não é para sustentar mesmo. A igreja é para orientar espiritualmente para a salvação. E daí o que ele ficou bicudo comigo uns 3 meses bicudo. Mas daí tomou a decisão de fazer um curso técnico de projetista, lá em alumínio, passou lá nos testes, fez. Depois fez a faculdade, está completando a faculdade agora para ser engenheiro também. E já está atuando, fazendo projetos de arquitetura, tem vários clientes, mas no princípio ele estava acomodado, eu precisei chamar a atenção dele. Ele gostou, não gostou na hora. Ele ficou bravo na hora, ficou bravo porque eu estava me intrometendo. Mas tem hora que você tem que falar. Tem hora que você tem que repreender. Aqui aconteceu com Eli exatamente isso, ele não repreendeu os filhos. E ele perdeu o sacerdócio. Por causa disso, ele sofreu a consequência. Ah, mas ele não tem culpa. Mas ele era responsável. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa família. Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso trabalho. Somos responsáveis pelo nosso ministério. E com Deus não tem esse negócio aí não de blá, 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 de autojustificação, não. Na hora que se apresentar diante do Senhor, Ele vai perguntar, o que eu fiz com aquilo que eu te dei? O que eu fiz com a família que eu te dei? O que eu fiz com o trabalho, com a profissão que eu te dei? O que eu fiz o que você fez com o ministério que eu te dei? Deus vai perguntar isso, e daí o que você vai responder? Você vai gaguejar, é que eu estava, não deu, não tem o quê? Não tem isso. Com o homem pode. Com o homem você pode questionar. Com o homem você pode achar que ele está falando coisa que não tem nada a ver. Com o homem você pode falar quanto quiser. Com o pastor da igreja, com o presbítero, com os pastores, você pode falar o que quiser. Mas com Deus não tem negócio. Com Deus não tem negócio. A gente vê na palavra de Deus que os filhos de Eli morreram os 2 e morreu Eli também. E a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. E agora a palavra diz aqui, quando a arca veio no meio do Senhor, quando a arca veio na casa do Senhor, quando voltou para Israel, o povo filisteu ficou com medo. Mas quando o povo filisteu ficou com medo, diz aqui, capítulo 4, até o versículo 11, que os filisteus, eles se intensificaram, se uniram, se organizaram contra os israelitas. E os israelitas perderam novamente. Os israelitas fracassaram novamente. Perderam a guerra novamente. Mas por que se a arca estava com eles? Daí que a gente vai entender a palavra que nós lemos logo no início aqui, que o profeta fala para eles tirarem do meio deles os postes ídolos, tirarem do meio deles os deuses, tirarem do meio deles aquilo que não é do agrado do Senhor. E é interessante a palavra aqui, que se vocês lerem, quando os israelitas levaram a arca diante do Deus Dagon, Deus com letra minúscula, que era o Deus deles, e colocaram lá durante a noite. E no amanhecer seguinte, o Deus Dagon tinha quebrado, tinha caído aos pés da arca. Daí ergueram o Deus Dagon de novo, colocaram perto da arca novamente. No outro dia, tinha caído novamente. Daí eles mandaram para outra cidade. E nessa cidade, os homens de lá ficaram com tumor, irmãos. E o tumor, desculpa da palavra, vou falar aqui, é aquela hemorroida.
E segundo os estudiosos, eles foram envergonhados porque eles tinham que fazer de bronze, como desenhar no bronze aquele tumor e apresentar no templo para ser livre daquele mal. Veja bem a vergonha que eles passaram, porque a arca do Senhor não ficava em lugar impuro. A arca de Deus não ficava em lugar onde não era do agrado de Deus. E o que a palavra quer dizer para nós? Deus se agrada de coisas impuras. Quando você vai fazer algo para Deus, você tem que fazer um balanço de você mesmo para ver como que você está procedendo. Às vezes a sua oração não está chegando porque alguma coisa está atrapalhando de chegar a sua oração. Às vezes a sua oração não está chegando porque você tem uma mágoa com o irmão. Às vezes você não gosta do irmão. Às vezes você não aguenta o irmão falar para você, você se irrita. Você tem que pedir para Deus tirar isso do coração. Às vezes as pessoas falam assim que Deus, Ele tem compromisso com a palavra dele, sim. Ele tem compromisso com a palavra dele. Mas só que você acha que Deus usa, vamos supor vou colocar eu aqui, se eu estivesse me prostituindo, adulterando, fazendo tudo que não é do agrado de Deus, Deus ia me usar para falar com vocês ou não ia? A arca do Senhor não ficava em lugar impuro. Não digo que não tenho pecado, não digo que eu não peco, não digo que sou perfeito. Mas tem pecados que Deus não se agrada. E a consequência vem depois, porque é desvendado tudo mais tarde. A igreja ela não vai prosperar, os irmãos da igreja não prosperam. A igreja vai acabar, vai ficar destruída. Sabe por quê? Se o líder não tiver uma postura de buscar a presença do Senhor, não buscar o perdão do Senhor, não buscar de Deus aquela purificação que o Espírito Santo de Deus dá, a igreja também sofre. É a mesma coisa um lar, onde tem um chefe de família que não procede da maneira correta, a família toda sofre. Mesma coisa de um lar onde tem uma pessoa que é o chefe da família que bebe, que prostitui, que não trabalha, que não faz as coisas direito, que gasta seu dinheiro sem saber como, toda a família sofre. Então, o que nós queremos trazer na palavra de Deus hoje? Que Deus não se agrada de coisas impuras. Se você vai oferecer um culto ao Senhor, venha de todo o coração, de toda a alma. Não venha querendo saber se o irmão vai falar bem, se o irmão tem uma oratória boa, se o grupo de louvor vai louvar de uma maneira ou de outra. Venha para buscar o Senhor. Nós nos reunimos debaixo do templo para adorar a Deus. Nós nos reunimos aqui para buscar a presença do Espírito Santo. Não é para contestar um ou outro. Eu não sei se é verdade ou não. Está aí no Facebook, está aí nos comentários da mídia, que lá na ONU fizeram uma estátua lá, que é parecida com aquela besta do Apocalipse, que lá era uma pomba, agora colocaram um tigre lá. Não era nem para mim falar isso, mas veja, os sinais estão próximos, as evidências estão aí, e a gente está brincando de ser cristão. Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos cristãos, ou colocamos o pé na lama de vez, nos afundamos no pecado uma vez, porque senão nós estamos perdendo tempo dentro da igreja. E a obrigação do pastor, é a obrigação do sacerdote, é a obrigação do presbítero falar a palavra de Deus e falar a verdade. Às vezes as pessoas não gostam, mas a palavra tem que ser falada. A palavra do Senhor é denunciar o pecado. Quando João Batista veio para abrir o caminho para Jesus, a primeira coisa que ele chamou o povo ao arrependimento. Ao arrependimento. Ele denunciou Herodes, que estava casado com a mulher que era do irmão dele. Agora o crente de hoje quer o quê? Quer que fale só coisas boas? Se não, eu estou doendo, eu vou dodói, eu vou embora. Se nós não formos casca grossa, não formos cristãos de verdade, nós perdemos a nossa salvação. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E veja bem que é tremenda a palavra do Senhor.
Quando nós deixamos de colocar as nossas culpas nas costas de Deus e reconhecemos que o erro é nosso e parar de culpar a igreja. Muitas vezes nós culpamos a igreja, culpamos o pastor da igreja, culpamos o irmão da igreja pelas nossas pendências, pelas nossas questões. Muitas vezes culpamos todo mundo, menos a gente, menos os nossos erros. E quando nós pararmos de fazer isso, e buscar a Deus, a presença dEle na sua vida, vai fazer com que Satanás estremeça. Veja bem que o povo filisteu, quando soube que o povo de Deus estava com a arca, eles tremeram de medo. E quando vocês estiverem buscando a presença de Deus, e Deus estiver com você, quando o teu inimigo, Satanás, olhar para você, vai tremer de medo. Quando os teus inimigos olharem para você, vai tremer de medo. Quando aquele problema que estiver na sua frente, para você resolver, aquele problema vai ter solução, porque o inimigo que estava fazendo com que aquele problema surgisse, vai tremer de medo e vai sair da frente. Então tem que ter a presença do Senhor em sua vida e em minha vida, para que o inimigo veja que o Senhor está conosco. Eu contei uma vez para os irmãos aqui, que eu trabalhava lá no banco, segurança, e entrou 2 pessoas lá para assaltar o banco. E tem uma certa arma lá. E quando passou na porta lá para entrar para dentro, um dos deles que estava na frente olhou assim para cima e se assustou, arregalou o olho de uma certa maneira e voltou para trás correndo. Voltou com tudo correndo. Se assustaram. Com que será que eles se assustaram? O que será que eles viram ali? Eles viram a presença do Senhor, eles viram o anjo do Senhor ali do lado. E é assim que Deus quer fazer com vocês. Quando o inimigo olhar para te atacar, ele vai ver o anjo do Senhor nas suas vidas, vai ver o poder do Espírito Santo na sua vida, e nenhum mal vai triunfar em cima de vocês. É isso que acontecia aqui. Eu fiz um resumo aqui, mas leiam a Bíblia aqui de 1 Samuel até o capítulo 8, para vocês verem como Deus é tremendo. Mas para isso nós temos que tirar as coisas erradas, tirar algumas coisas que fazem mal para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida no casamento. Temos que tirar tudo isso, para Deus honrar a nossa vida. E daí nós podemos dizer o quê? Como está aqui no verso 12... Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispã e Sem e deu-lhe o nome de Ebeneze, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E esse ano nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem abençoado a sua igreja. Até aqui vocês que aqui estão, Deus tem honrado vocês, deram vida para vocês, livraram da doença do Covid. Alguns irmãos que se foram, mas estão com Jesus, estão vitoriosos também, porque eles estavam com Jesus. Então nunca saia da presença do Senhor, porque a vitória sempre é certa. Amém, igreja? Até aqui o Senhor nos ajudou. Esse ano, falava de manhã aqui, né, Davi? A gente fez inúmeros projetos para esse ano. E eu falava para a Ana, esse ano aqui vai ser top, hein, Ana? Em janeiro eu falei, esse ano vai ser top. O nosso projeto aqui vai ser, a Ana, em fevereiro, cai no banheiro, quebra o braço. Já começou. Chega em maio, né? Março. Fica em casa todo mundo com Covid. Eu quase que o Senhor chama para a glória. Tive uma experiência com o Senhor tremenda. Fizemos nossos projetos. Mas, se não for a última palavra do Senhor, gente, o que vale o projeto do homem? Mas, devido a tanta luta que todos os irmãos sofreu, a gente pode dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado forças. E vamos continuar na presença do Senhor. Temos o próximo ano aqui, e as notícias para o próximo ano, queria dizer que eram boas, mas não são boas. Então, irmãos, fiquem na presença do Senhor. Se tem alguma coisa que atrapalha vocês de adorar o Senhor, tire do coração.
Se tem alguma coisa que não deixa você amar seu irmão, sua irmã, vá lá, peça perdão a ele ou a ela. A Ana contava um testemunho aqui na terça-feira, contava um testemunho que sofreu uma injustiça um tempo, uma injustiça, uma acusação numa casa que ela trabalhava. E essa acusação foi muito grave. Ela chegou a se pegar com a pessoa dentro da casa lá. Ela ficou muito chateada, ficou magoada. E um dia ela chega aqui na igreja e quem está? Essa pessoa está na igreja. Fazia parte aqui. E o Espírito Santo pedindo para ela que ela perdoasse essa pessoa. Mas ela, imagine que eu vou perdoar. E o Espírito Santo incomodando ela. Para resumir, chegou um momento que essa própria pessoa veio chorando de encontro dela, pedindo perdão, e elas se perdoaram. São amigas hoje. Então é necessário haver perdão, haver amor entre os irmãos. Amém? Hoje em dia nós não estamos adorando a deuses, mas muitas vezes tem algum Deus dentro do nosso coração, da raiva, da ira, da mágoa, de olhar para o irmão, não engolir o irmão, não passar na garganta. Temos que tirar tudo isso. Temos que tirar, limpar o nosso coração, amar o nosso próximo. É fácil eu amar o Davi, porque o Davi me ama também e andamos juntos. É fácil amar o pastor Carlos, porque nós andamos juntos. Às vezes podemos não concordar em algumas situações, mas nós podemos andar juntos para a salvação, para a vida eterna. Então podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Vamos ficar com essa ministração. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor. E a palavra de Deus muitas vezes não é de um pouco de repreensão. Porque se nós não falarmos aquilo que Deus pede para nós falarmos, a gente está sendo hipócrita. Porque nós ouvimos nosso pai, meu pai olhava feio para mim, quando estava fazendo alguma coisa errada, pronto, eu já saía pequenininho. E se eu persistisse, eu sabia que ia acontecer, e eu respeitava ele sendo homem. Imagine nosso Deus, Deus da nossa salvação, Deus que nos dá a vida eterna. Esse nós temos que respeitar mais ainda. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deixar um recado para os irmãos, que na terça-feira temos culto de oração, na quinta, culto de cura e libertação, e no segundo domingo que vem agora, que é o segundo domingo, todos sabem o que tem, que é a Santa Ceia. No sábado, eu não vou estar mais aqui no sábado de manhã, que eu sei as pessoas que têm que buscar, a gente mesmo vai levar lá, o cálice e o pão, que são 2 pessoas só. Então a gente pega aqui e já leva. Não ficamos aqui esperando mais. Tá bom? Porque a maioria está vindo ceiar, a maioria está junto. Então não é preciso mais ficar aqui. Tá bom? Combinado? E também, no final de ano, nós não vamos ter a virada de ano e não vamos fazer também nenhum evento de Natal. Por quê? Porque tem uma nova pandemia, né, Cássia? Como que chama mesmo? Omicron. É isso. Então, diz que é pior do que essa uma que veio aí. Entendeu? Está pior. E aqui no Brasil, no São Paulo, parece que teve 3 casos já. E no estado do Rio, mais 3 casos já. Então, temos que tomar cuidado. Tá bom? Vamos tomar cuidado, vamos estar juntos, porque doeu no coração de ver as vidas que foram ceifadas esse ano. Não são pessoas da minha família biológica, mas é da minha família do coração. Eu estou sentindo até agora. Estou chorando com quem perdeu seu pai, perdeu sua mãe. Perdi amigos, que era como irmão para mim. E meu coração está balançando. Se a gente não tiver simpatia como cristão, então o que será de nós? Amém? Que é fácil amar a nossa família, a filha, o filho, a esposa, mas nós temos que amar os irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que amar os nossos amigos. E eles perderam muito esse ano. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos
agradecer a Deus, porque Ele deu essa oportunidade de cultuarmos nesta noite. Amém? Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, Pai, por mais esta oportunidade. Essa oportunidade, Pai amado, de estar na Tua presença, junto com a Tua igreja, junto com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Muitos deles, Pai, nós conhecemos há mais de 20 anos, Pai. Alguns deles, Pai amado, nós conhecemos há pouco tempo, Pai. Mas são pessoas que herdarão os céus juntamente conosco, Pai. E eu creio que seja dessa maneira. Eu peço a Ti que Tu, Pai, possa nos dar, Pai, nos dar perseverança, persistência, Pai, para continuar, Pai, buscando a Ti, para continuar congregando, Pai, para continuar, Pai amado, juntos, Pai, para continuar orando, para continuar cultuando, Pai. E eu clamo a Ti para que Tu possa despertar o coração daqueles, Pai, que ainda não se despertaram para isso, Pai, que ainda não despertaram, Pai, para aquele amor, Pai, que Tu manda nós temos, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus de toda honra e toda glória, eu peço a Ti, Pai, que Tu nos dê um coração amoroso, uma empatia mútua, Pai, um para com o outro. Eu clamo a Ti, Pai, que Tu possa nos dar, Pai, pelo poder do Espírito Santo, essa capacidade de perdoar, Pai. A capacidade, Pai amado, de estar junto, Pai. A capacidade de tolerar, Senhor. Ó Deus de toda honra e toda glória, cuida da Tua igreja, Pai. Cuida do Teu povo, Pai. Cuida, Pai amado, daqueles que Tu chamou, Pai, daqueles que Tu escolheu, Pai, para servir a Ti, Senhor. Cuida, Deus amado, dos pastores. Cuida dos obreiros, dos presbíteros, dos diáconos e diaconisas, Pai. Dos líderes de departamento, Pai. Dos pastores de outras denominações, das congregações, Senhor. Cuida da nossa nação, Pai. Abençoa a vida do nosso presidente em gestão, Pai. Abençoa o nosso país, Deus. Oh, Deus amado, a Tua palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. E eu clamo a Ti, Pai, para que não deixe, Pai, isso prevalecer sobre o Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu clamo, Senhor, que Tu possa ser a força do Teu povo, possa ser a bandeira do Teu povo, Pai. Onde o Teu povo pisar os pés, Pai, que possam ser abençoados em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, neste domingo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Quero pedir para a igreja colocar as mãos na maneira de receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, hoje, por todos sempre, todos digam amém. E vamos terminar nosso culto aplaudindo a Jesus. Amém?